pessoal, vamos revisar o conteúdo da segunda etapa, frente A, com resolução de questões. Os assuntos que a gente vai trabalhar nessa etapa, na segunda etapa, é o sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema reprodutor, o sistema esquelético e de sustentação. Vamos lá, pessoal. A primeira questão que a gente vai trabalhar é o sistema endócrino, e nesse sistema a gente trabalha as glândulas e os hormônios. A questão diz o seguinte: a grande maioria das glândulas é formada por várias células agrupadas, sendo, portanto, pluricelular. Entretanto, existem glândulas unicelulares, ou seja, que apresentam apenas uma única célula. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que apresenta o nome de uma glândula unicelular. Pessoal, a única opção que apresenta uma glândula unicelular é a célula caliciforme, certo? A célula caliciforme é um tipo de glândula exócrina, né, e vai apresentar apenas uma única célula. A função dela é sintetizar e secretar um muco no trato respiratório. A segunda questão, ainda trabalhando glândulas, hormônios, então é o sistema endócrino novamente. A questão diz o seguinte: um amigo meu ficou sabendo que estava com câncer na tireoide e teria que se submeter a uma cirurgia para a retirada desse órgão. Ele foi informado que, como consequência da cirurgia, teria que tomar medicamentos, pois a ausência dessa glândula, ela pode ocasionar o quê, pessoal? Então, a gente primeiramente precisa saber que a tireoide é uma glândula que produz hormônios que controlam funções metabólicas do nosso organismo. Logo, sem a tireoide, o indivíduo, pessoal, pode não produzir hormônios, como o T3, o T4, e com essa retirada, certo? Com a retirada da glândula da tireoide, não pode ocorrer o aumento do volume do pescoço. Por quê? Porque, pessoal, esse volume ele só vai ocorrer em casos, certo, que o indivíduo possui a glândula, porque vai ser um tipo de inflamação, né? Crescimento, desenvolvimento da glândula. Então, o que a gente pode dizer? Provocaria a ocorrência do volume do pescoço? Não, está errado, item A. Reduziria a produção de hormônios do crescimento, provocando a redução de cartilagens e ossos, fenômeno conhecido como nanismo? Não, pessoal. Então, qual é o item correto que a gente poderia marcar? Levaria à queda generalizada da atividade metabólica, como eu falei. A glândula da tireoide é uma glândula que vai ser responsável pelo processo metabólico do nosso corpo e que acarretaria, por exemplo, a diminuição da temperatura do corpo. Então, qual é o item correto? O item E, certo? Vamos lá, pessoal. A questão agora vai tratar o sistema nervoso e a gente consegue identificar uma célula nervosa. O nome dessa célula é neurônio. Existe uma numeração nela, o número 1, 2 e 3. O número 1, pessoal, são os dendritos. O número 2 é o corpo celular, é onde se tem um núcleo da célula. E o número 3 é o axônio, é o que vai ser responsável, né, por transmitir, por fazer o caminho, o percurso do impulso nervoso. Então, vamos analisar a questão e os itens, né? Então, vamos lá. Observe a estrutura do neurônio abaixo e marque a alternativa correta. Item A. A estrutura indicada pelo número 1 é o axônio? Não. A estrutura 1 são os dendritos. Item B. A estrutura indicada por 2 é o corpo celular? Correto. Local de onde parte os dendritos e o axônio? Corretíssimo, certo? Então, o corpo celular é que vai partir o axônio, que é a estrutura 3, e os dendritos, que são as estruturas
que são representados pela numeração 1. Item C. A estrutura 3 é um dendrito especializado em receber os estímulos nervosos? Não. Os dendritos são representados pelo número 1. Item D. A transmissão do impulso nervoso sempre ocorre no sentido 3, 2 e 1? Não. Sempre vai ocorrer 1, 2 e 3. É o contrário. Item E. O axônio, estrutura 2, não é estrutura 2. Estrutura 2 é o corpo celular. Então, o item correto é o item B, de bola. Ainda sobre o sistema nervoso, vamos analisar a questão. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, SNC, e sistema nervoso periférico, SNP. Analise a alternativa que contém os órgãos que fazem parte desses sistemas, certo? Então, vamos lá. O sistema nervoso central, ele é composto, o item A, né? Ele é composto pelo encéfalo, pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é pelos nervos e pelos gânglios nervosos. Está corretíssimo, certo? O sistema nervoso central, o encéfalo compreende tudo que está dentro da caixa craniana, pessoal. E a medula espinhal, localizada nas vértebras, né, vai ser responsável por transmitir as informações para o corpo. E o sistema nervoso periférico, pessoal, os nervos são os feixes de fibras nervosas. E os gânglios são aglomerados de neurônios. Então, qual é o item correto? É o item A. Está corretíssimo. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, ele é composto pelos nervos e os gânglios nervosos. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai trabalhar o sistema reprodutor e uma função específica de uma parte do aparelho reprodutor masculino. Como é que se chama essa parte, professora, que a gente vai trabalhar nessa questão? Epidídimo. Qual é a função dele? Armazenar espermatozoides. Produzir hormônio sexual, pessoal, é uma função dos testículos. Produzir espermatozoides também é uma função dos testículos. Produzir hormônios gonadotróficos é uma função do hipotálamo e hipófise. Produzir líquido alcalino que neutraliza a acidez da uretra e das secreções vaginais é uma função da próstata. Então, o item correto aí é o item A, armazenar espermatozoides. Mais uma questão do sistema reprodutor e também funções do aparelho reprodutor masculino. Então, vamos analisar a questão agora. As glândulas seminais estão localizadas em uma região atrás da bexiga urinária do homem e são responsáveis pela produção de uma secreção que constitui grande parte do que chamamos de sêmen. Além das glândulas seminais, que outras glândulas são consideradas anexas do sistema genital masculino? Como a gente viu na questão anterior, né, a próstata é uma espécie de glândula que também está correlacionada com a produção, né, dessa secreção do sêmen. Então, pessoal, a próstata é uma glândula localizada logo abaixo da bexiga e ela também vai ter essa capacidade, né, de produzir o sêmen, que vai compor aproximadamente 20% do volume total do esperma, certo? Então, e as glândulas bulbouretrais liberam a secreção, né, que está correlacionada com a limpeza do canal da uretra, ou seja, que vai preparar o canal para a liberação dos espermatozoides. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o sistema esquelético e de sustentação. O osso, pessoal, ele tem diversas funções, sustentação,
locomoção e ele apresenta outras funções bem importantes para o organismo, certo? Então, quais as outras funções que o sistema esquelético está responsável, além da sustentação e da locomoção? O sistema esquelético, pessoal, ele tem uma capacidade de produzir células sanguíneas. Dentro do nosso osso é produzido células sanguíneas e essas células sanguíneas elas podem ser definidas como as hemácias e os leucócitos. As hemácias são as nossas células sanguíneas responsáveis pelo fornecimento de energia, então rico em ferro, rico em oxigênio, e os leucócitos são células de defesa, certo? Além de produzir células sanguíneas, o sistema esquelético, o osso, ele é responsável por armazenar sais minerais. Quais são os sais minerais que o sistema esquelético armazena, professora? O cálcio e o fósforo são os sais que vão fazer a composição do nosso esqueleto.